Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre ligação covalente, tá? Ligação covalente e ligação metálica. Aula 6 da apostila 2 de vocês, tá? Vamos começar com a ligação covalente. Nós vimos na aula passada ligação iônica, tá? Nós vimos o porquê que os elementos se ligam, tá? Então, hoje nós vamos falar da ligação covalente. A ligação iônica era a ligação entre um metal e um não metal. A ligação covalente, a gente já volta para a ligação de não metal com não metal. Todos os dois elementos, ou todos os elementos da ligação, todos, se for formar íon, eles vão formar íons negativos. Então, todos têm a tendência de ganhar elétrons. Então, todos ganham elétrons. Então, se esse cara aqui quer ganhar elétrons, esse também cara quer ganhar elétrons, o que eles vão fazer? Compartilhar os elétrons. Compartilhamento de elétrons. Tá? Eu costumo dar o exemplo do morar junto. Tá? Então, nós tem um casal que está morando junto, cada um tem o seu elétron, cada um tem o seu carro, um tem um carro. Então, o que acontece? Então, eu tenho um carro, você pode usar o meu carro. Eu tenho um elétron, você vai usar o meu elétron. Quando acontecer da separação, o que vai acontecer? O que é meu, o que é seu, cada um fica com o seu. Tá? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui, A e B. Ambos negativos, então esse elétron é desse, mas esse pode usar. Esse elétron é desse, mas esse cara pode usar. Então, o meu elétron, esse elétron é meu, esse elétron é meu, mas você pode usar e você pode usar, tá? Então, é o compartilhar o meu elétron. Então, eu tenho um elétron para compartilhar. Você vai usar o meu elétron. Você só vai usar o elétron. Você não vai ficar com ele. Eu não dei de presente para você. É meu, tá? Então, isso é o esquema da ligação covalente. Na ligação covalente, nós temos 3 tipos de fórmula, tá? Nós temos a fórmula molecular, que é a principal, que é aquela que não aparece ligação nenhuma, só aparece os elementos e suas quantidades. Um exemplo, ó, HF, ácido fluorídrico. Ó. Então, eu tenho um hidrogênio e um flúor sem ligação nenhuma, só aparece os elementos e suas quantidades. Nós temos a fórmula estrutural, tá? Que aparece o elemento com esse tracinho e o outro elemento. Então, por exemplo, ó, no mesmo caso, HF. Então, H tracinho F. Então, esse tracinho aqui, ele é a ligação propriamente dita. E a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é a fórmula que aparece todos os elétrons. Ou, não necessariamente todos os elétrons, mas pelo menos os elétrons que estão sendo compartilhados. Ó, então, no HF, ó, H tem um elétron, o flúor tem 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, eles fazem o compartilhamento de elétrons. Então, esse elétron é do hidrogênio, mas o flúor pode usar. Esse elétron é do flúor, mas o hidrogênio pode usar. Então, isso é o compartilhamento de elétrons, tá? Isso fala pra gente... Isso é a ligação. Então, ó, uma ligação química significa 2 elétrons. Então, cada ligação tem 2 elétrons participando. Então, não é cada um compartilhando um. Então, eu tenho um aqui e o flúor tem um aqui. Então, eles estão fazendo o compartilhamento de elétrons, tá? Nós vamos ver também que não necessariamente precisa ser um de cada caso, um de cada elemento, tá? Mas isso é um caso um pouco mais para frente que a gente vai ver depois, tá? Agora, voltando a falar dessa ligaçãozinha aqui. Então, eu tenho essa ligação H-F. Então, isso aqui é uma ligaçãozinha simples, tá? Eu tenho ligação simples. Eu tenho tipos de ligação covalente, tá? Quais são os tipos de ligação covalente? Eu tenho a ligação covalente sigma e a ligação covalente pi. O que é a ligação covalente sigma? Ligação covalente sigma é uma ligação, tá? Uma única ligação, H-Cl, H-F. Então, ó, essa única ligação é uma ligação sigma, ó, tá vendo? Essa é uma ligação sigma, ou seja, o compartilhamento de 2 elétrons vai implicar para mim uma ligaçãozinha sigma. Tá? Agora, eu tenho um exemplo de uma ligaçãozinha dupla. Tá? Uma ligação dupla, então, ó, 2 primeiros elétrons compartilhados é sigma. A outra ligação já passa a ser pi. Tá?
uma ligação tripla, ó. 1, 2, 3, 3 ligações, ou seja, 6 elétrons compartilhados. Então, ó, os 2 primeiros elétrons compartilhados, sigma. Os outros 4 elétrons compartilhados, então eu tenho mais uma dupla aqui, mais um parzinho de elétron aqui, um parzinho de elétron aqui. Então, eles passam a ser ligação π, tá? Então, a primeira ligação é sigma, as outras ligações é π, tá? Então, aqui são os tipos de ligação, são os nomes, né, das ligações. Agora, vamos lá embaixo para o mais importante, que é a construção de uma fórmula estrutural a partir de uma fórmula molecular, tá? Então, eu tenho aqui, ó, HNO3, tá? Então, eu tenho a fórmula molecular, eu quero fazer a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica. Vamos montar também a fórmula eletrônica. Então, existem outras maneiras de se fazer isso daqui, mas a maneira mais simples, a maneira mais rápida de ser feita é dessa forma aqui, ó. Então, ó, eu preciso montar duas tabelinhas. A primeira coluna vai estar os elementos da minha fórmula, ó, HNO3. Então, eu tenho hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e o total de elétrons, tá? Então, eu vou montar a minha tabelinha, a segunda coluna vai ter assim, ó, quantos elétrons cada elemento precisa ter para ser estável, voltando lá na teoria do quinteto, tá? Então, eu tenho, cada elemento precisa de uma quantidade de elétrons para ser estável, então, que é o que vai acontecer agora. Então, ó, o hidrogênio precisa de 2 elétrons para ser estável, então, o hidrogênio precisa de 2, mas ele tem um hidrogênio só, então 2 vezes 1, então ele tem 2 elétrons para ser estável. O nitrogênio precisa de 8 elétrons para ser estável. Como eu tenho um só, 8 vezes 1, 8 elétrons. O oxigênio também precisa de 8 elétrons para ser estável, então ó, 8 vezes 3, 24 elétrons. Fazendo o total, tá? Vou traçar aqui, fazendo o total, 24 mais 8 mais 2 dá 34 elétrons. Então, essa estrutura, para ser estável, eles se ligam para se tornar estável, não é? Então, eles precisam ter 34 elétrons. Agora, nós vamos fazer a última coluninha da nossa tabelinha, tá? A última coluninha, que é quantos eles realmente possuem, tá? Hidrogênio possui um elétron só. Como eu tenho um hidrogênio, ó, 1 vezes 1, 1 elétron. O nitrogênio, ele possui 5 elétrons na camada de valência, ó, 5 vezes 1, 5 elétrons. O oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência, vezes 3, 6 vezes 3, 18 elétrons. Somando tudo, dá 24 elétrons. Então, eles precisam ter 34, mas eles só possuem 24 elétrons em suas camadas de valência. Agora vem a ligação. Então, a montagem da ligação é quantos elétrons eles precisam ter menos quantos elétrons eles possuem. Então, ó, 34 menos 24, 10 elétrons. Então, eles precisam compartilhar 10 elétrons. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, cada ligação que eu mostrei para vocês não são 2 elétrons? Ó, aqui, ó, uma ligação, 2 elétrons. Cada ligação são 2 elétrons, então eu vou pegar esses 10 elétrons, vou dividir por 2, para descobrir quantas ligações. Então, ó, 10 dividido por 2, 5 ligações. Então, eu preciso montar a minha estrutura com 5 ligações. Agora, vem a parte principal. Eu sempre preciso montar a minha estrutura da maneira mais simétrica possível, tá? Então, ó, eu vou tirar esse hidrogênio daqui por enquanto. Então, eu vou colocar o nitrogênio com os seus oxigênios e o hidrogênio por último. Hidrogênio sempre vai estar ligado com o oxigênio, tá? Sempre com o oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nitrogênio no meio, coloquei 3 oxigênios e o hidrogênio. Aí, o que eu vou fazer? Vou distribuir 5 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Falta uma? 5. Coloco aqui. Não posso pôr aqui, ó, porque esse cara aqui vai ter mais, já está com as suas 2 ligações possíveis. Então, eu monto aqui, acabou o meu problema, tá? Isso é a fórmula estrutural. A fórmula eletrônica, o que é? Em vez de ter tracinhos, eu vou colocar os pontinhos, né, que são as referências de seus elétrons, tá? Mais pra frente eu faço mais um exemplo, daí eu faço com vocês, aí vocês vão acompanhando,
tá? Então isso daqui é a ligação covalente, tá? Então isso daí fala pra gente de ligação covalente. Vou virar a folha aqui agora, nós vamos falar aqui de ligação metálica, tá? Porque essa aula também tem a ligação metálica, tá? Ligação metálica, gente, não vai ter fórmula de ligação metálica, não vai ter nada. Ligação metálica é como se fosse uma característica, tá? É uma característica do metal, tá? Como assim característica do metal? Então, por exames, né, por testes de raio-x, foi detectado que um metal ele possui o agrupamento de cátions. Então, lá dentro desse meu metal, lá dentro dessa barra desse meu metal, lá dentro dessa ligação metálica, não tem só o ferro, tá? Por exemplo, uma barra de ferro. Eu não tenho somente ferro, eu tenho o cátion do ferro. Então, as ligações são os cátions, tá ligado entre os cátions de ferro. Tá? Cátions de alumínio, cátions do elemento que for, tá? Quando eu falo de cátions, mas não existe o cátion sozinho. Então, o elemento se transforma, perde um elétron, se transforma em cátion. Lembra que eu falei para vocês na ligação iônica que não perde para ninguém, tá? Na ligação metálica, o metal perde para ninguém. Então, ele simplesmente não quer o meu metal, o meu elétron, joga fora o meu elétron. Então, forma pra gente o quê? Um mar de elétrons. Então, deixa tudo aquele monte de elétron, tudo do jeito que quiser. Então os elétrons ficam livres, os elétrons ficam à vontade, tá? Então eu tenho uma barra de metal, tá? Por exemplo, se vocês olharem a ponta da minha lapiseira aqui é de metal, então aqui, ó, tem um monte de metal na forma de cátion. Então eu tenho esse monte de metal na forma de cátion e os elétrons estão livres, tá? Os elétrons ficam livres, então forma aquele mar de elétrons, tudo à vontade para eles fazerem o que eles quiserem, tá? Por os elétrons estarem livres, dá uma característica para ele muito importante, tá? Que agora a gente vai falar das propriedades dos metais, tá? A condutibilidade de calor e de energia elétrica, tá? Condutibilidade é calor e elétrica. Então, os elétrons são livres. Se os elétrons são livres, caracteriza pra gente uma condução de corrente elétrica, tá? Porque para ter corrente elétrica eu preciso ter principalmente elétrons livres e cátions livres. Como aqui os cátions não são livres, quem vai estar livre, quem está livre é o elétron. Então o elétron está livre, então conduz corrente elétrica. Então, uma das principais propriedades, né, dos metais que eles conduzem corrente elétrica no estado sólido, tá? No estado sólido e no estado líquido. No estado aquoso não vai ter jeito, porque eu não consigo dissolver o metal na água, tá? Então, no estado sólido e no estado líquido conduz corrente elétrica. No estado gasoso, não, porque no estado gasoso eu não vou ter o elétron livre. No estado gasoso eu vou ter um metal gasoso, uma molécula, né? Um átomo, uma molécula do metal, tá? Uma outra propriedade dos metais é a maleabilidade, tá? É a capacidade dos metais se transformarem em lâminas, em chapas, tá? Então, maleabilidade é como se fosse o metal é mole, vamos falar assim, aquele é mole, né? Ele é duro pra caramba, mas ele é como se fosse mole. Eu consigo amassar isso daí. Se eu pegar uma barra de metal e bater com um martelo, eu consigo fazer uma faca, que é o princípio que os antigos japoneses, os antigos orientais faziam espada, tá? Eles pegavam uma barra de metal, esquentava para ficar mais macio, né? Vamos ficar mais fácil, mais mole, e batia nessa barra até formar a espada. Então eles iam batendo, amassando, dobrando, até formar uma das espadas de samurais, as espadas de ninjas, as espadas das mais diversas, dos mais diversos modelos possíveis. Ductibilidade. O que é ductibilidade? É mais ou menos igual a maleabilidade, tá? Usa a mesma propriedade do metal ser fácil de ser moldado, tá? Então, ductibilidade é a capacidade de formar fio, tá? Por que os fios são de metal? Porque eles são fáceis de fazer fio. Então, como que funciona isso? Ao invés de eu bater e amassar, tá, o metal, eu vou esquentar esse metal e vou passar por uma máquina que tem um furo muito pequeno, então esse furo muito pequeno vai formar aquele fiozinho ou aquele cabinho, tá?
Uma outra característica, uma outra propriedade dos metais, tá? É a temperatura de fusão e de ebulição serem elevadíssimas, tá? Todos os metais possuem temperatura de fusão e de ebulição muito altas, com exceção do mercúrio e do galho, que eles possuem temperatura de fusão e de ebulição um pouco mais baixa, porque esse cara aqui, ele já está líquido, então temperatura de fusão é bem baixa, e esse cara aqui, temperatura de fusão é em torno dos 38 graus, se não me engano, 36 a 38 graus, mais ou menos nessa faixa, tá? Então, gente, aqui está as características da ligação metálica. Como eu falei para vocês no começo, vou fazer mais um exemplo agora de ligação covalente nesse espacinho aqui, que é suficiente para a gente montar essa situação, tá? O exemplo que eu vou fazer para vocês é do H2SO4, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a montagem da estrutura dele, pensando de volta lá naquela tabelinha. Então eu vou colocar aqui, ó, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vamos montar a tabelinha aqui. A tabelinha, a primeira e mais um pouquinho para baixo aqui, vou colocar aqui o total. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? A segunda coluna da tabela é quantos eles precisam ter, né? Então, quantos precisam, tá? Quantos eles precisam? O que eu falei para vocês, ó, o hidrogênio, ele precisa de quantos elétrons? Ele precisa de 2 elétrons. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 2. Então, eu tenho aqui 4 elétrons. Só o hidrogênio vai precisar de 4 elétrons. O enxofre precisa de 8 elétrons. Como eu tenho um só, então vezes 1, então 8 elétrons. O oxigênio também precisa de 8 elétrons. Vezes 4, então 8 vezes 4, 32 elétrons. Somando tudo isso daqui, deixa eu traçar aqui para ficar mais bonitinho. Somando tudo isso daqui, ó, então 32 com 8 com 4, eu vou ter 44 elétrons. A terceira coluna é quantos eles possuem. Então, ó, quantos elétrons o hidrogênio possui? 1 elétron. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, 1 vezes 2, 2 elétrons. Quantos elétrons o enxofre possui? 6 elétrons. Vezes 1 igual a 6 elétrons. O oxigênio. Quantos elétrons o oxigênio possui? Então, 6 elétrons também. Vezes 4. Então, 6 vezes 4, 24 elétrons. Somando isso daqui agora, então, 24, eu tenho 32 elétrons, tá? Então, tá feito aqui com 32 elétrons. Agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos saber quantas ligações vai ter, quantos elétrons estão sendo compartilhados. Então, ó, a regrinha é precisam menos os que possuem. Então, eles precisam de 44 elétrons menos 32 elétrons. Então, 44 menos 32 dá 12. 12 elétrons. Dividido por 2 para saber a quantidade de ligação. Então, eu preciso de 6 ligações. Então, eu preciso de 6 ligações. Então, agora, gente, o que eu falei para vocês, eu preciso disso da maneira mais simétrica possível. Então, ó, vou tirar esse hidrogênio daqui. Então, eu tenho um SO4. Então, eu vou colocar aqui, ó, um enxofre no meio, um oxigênio para cima, um aqui, um aqui, um aqui. Tá? Então, eu já fiz o SO4. Agora, eu preciso do H2. Não é da maneira mais simétrica possível. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Se eu colocar um espelho aqui, ó, fica perfeito. Vamos falar que o meu S é o espelho. Então, para cima e para baixo está igual. Para os dois lados também está igual. Se fosse SO3, de uma maneira simétrica, eu poderia fazer isso daqui. Tá? Então, ficaria dessa maneira. Mas é SO4. Então, eu preciso fazer 6 ligações. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu começo daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá feito.
6 ligações. Essa daqui é a fórmula estrutural. E a fórmula eletrônica, como que fica? Eu tiro esses tracinhos e coloco as bolinhas. Ó, hidrogênio, uma bolinha, outra bolinha. Fiz uma ligação com o oxigênio. Ó, só estou tirando. Então, mais uma bolinha, mais uma bolinha. Aqui veio para o enxofre. Ó. Tirei essa daqui, veio para aqui. Então, mais uma aqui, mais uma aqui. Veio outro oxigênio. Mais uma aqui, veio o hidrogênio. Uma aqui, outro oxigênio, uma aqui, outro oxigênio, tá? Então, essa daqui agora é a fórmula eletrônica, tá? Então, aqui está a nossa fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de ligação covalente e ligação metálica, e até mais.